Vamos então começar a segunda parte desse livro. Nós paramos aqui. Tal situação impede-lhe a prece fervorosa, santificante e regeneradora, e daí o caos em que a pobrezinha tateia. É suficientemente educada para colher qualquer benefício do meio em que levianamente se projetou e, dominada pela permanente angústia, faz demasiada pressão sobre a matéria cinzenta, dando causa a lamentável desequilíbrios orgânicos. Então ela não tem como tirar proveito, ela não tem como se sentir bem no ambiente em que ela se colocou para conseguir ganhar dinheiro. E então ela está ali naquela luta com ela, com os ensinamentos, com o aprendizado que ela teve com a mãe, e ela está adoecendo, ela está, como nós vamos ver Calderaro aqui colocando mais para frente, caminhando, se a coisa continuar, para a loucura. Calderaro interrompeu-se por alguns instantes à maneira do professor que abre caminho à reflexão do aprendiz e acrescentou sereno. Não está ela, pois, simplesmente ameaçada pela encefalite letárgica. Avizinha-se da loucura com estágios, com passagens por distúrbios vários, provocados pela disfunção celular. Não somente isso. Julieta, nas circunstâncias em que a observamos, pode ser atingida noutros centros vitais. É capaz de apanhar uma pleurisia, que é uma inflamação do pulmão, como antecâmara para a tuberculose. Com facilidade será vítima de deploráveis intoxicações do sangue que se caracterizarão por moléstias indefiníveis dos vasos ou da epiderme, sem excluir as desarmonias fatais do fígado, prováveis portadoras da ruína e morte para o veículo denso, ruína e morte para o corpo ali, o corpo dela encarnada. Chegados a esse ponto das elucidações, o orientador ergueu os olhos e considerou, mas a justiça divina jamais desconhece a compaixão. Às vezes, nossa queda precipitada constitui mero desastre parcial a que nos arrasta o desespero. A eterna sabedoria examina o móvel de nossas ações, o motivo das nossas ações, e sempre que possível, pronto nos reergue. Somente quando nos mergulhamos no total eclipse, no total declínio do amor e da razão, deliberadamente, fugindo aos processos do socorro divino, mantendo-nos nas trevas completas do ódio e da negação, defrontamos com absoluta dificuldade de receber influências salvadoras. Então, deveremos esperar os atritos cruéis do tempo, aliados às forças de caráter compulsivo das leis universais. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que ela não está ali para ter prazer, ela não está ali por causa de sexo, ela não está ali buscando uma vida leviana. Ela encontrou, ali foi o único jeito que ela encontrou de ganhar dinheiro para poder pagar o hospital e os remédios da mãe. E vamos lembrar que Cândida está sendo assistida por Cipriana. E através da intercessão, nós vamos ver isso em todos os livros do André Luiz, a questão da intercessão. Quer dizer, quando um espírito elevado pede ajuda por alguém que ele ama. Então, pela intercessão de Cipriana, que é um espírito extremamente elevado, que cuida de Cândida, que está ali, já poderia ter desencarnado se não fosse a preocupação com a filha. Então, pela intercessão de Cipriano está ali Calderaro e André auxiliando, procurando auxiliar a Julieta, para indiretamente também auxiliar o desencarne tranquilo da Cândida. Então, essa intercessão vai fazer toda a diferença aqui, porque ela, inadvertidamente, pela inexperiência dos 20 anos, acabou se enredando ali numa casa de prostituição, e para conseguir ganhar dinheiro.
Se a jovem não pode elevar-se a plano superior como ave ferida pelo tiro de caçador impiedoso, a mãezinha doente permanece em poderosas orações transformadoras. As orações de Cândida são transformadoras, porque ela trouxe para ela a ajuda da Cipriana, que está trazendo ajuda para Julieta. Quando a gente fala que Deus age intercedendo pelo homem através do homem, essa é a intercessão. A intercessão que acontece nos nossos caminhos a comando de Deus, ela é feita por outro ser humano, encarnado ou desencarnado. Aqui no caso, nós estamos vendo uma irmã desencarnada de altíssima estirpe, iluminadíssima, que está ajudando a Cândida e ajudando a Julieta. Perdão. Caiu a filha para socorrer-lhe o corpo, mas Cândida alcandorou-se, quer dizer, elevou-se, mas por salvar-lhe a alma. Então ela caiu ali naquela armadilha, naquela situação de tão densa, de energias tão ruins, por um bom motivo, para ajudar a mãe. Então a Cipriana se elevou, aliás, a Cândida, né? A Cândida, que está sendo ajudada pela filha, elevou-se mais ainda para salvar-lhe a alma. Então estão ali duas almas queridas, uma querendo ajudar a outra. A Julieta querendo ajudar a mãe, salvar a mãe, comprando remédio para a mãe, se sacrificando. E a mãe com as suas orações ajudando a filha. O amor, trazendo a Cipriana, né, que é o exemplo do amor, né, que emana amor por ela. Caiu a filha para socorrer-lhe o corpo, mas Cândida elevou-se mais por salvar-lhe a alma. Em vista disso, o amoroso poder de Cipriana agirá esta noite. Calou-se o meu interlocutor, submetendo a lacrimosa menina ao auxílio magnético do nosso plano, né, do plano espiritual, subtraindo-lhe, quer dizer, extraindo-lhe certa quantidade de material escuro, segregado, produzido pela própria mente e acumulado ao longo do cérebro, o que levou a efeitos sem obstáculos dignos de menção. Ele tirou um pouco daquela matéria escura que estava se acumulando ali no cérebro da Julieta e que traria uma moléstia, uma doença terrível para ela. Todavia, como deixasse um tanto de tal substância na câmara cerebral, indalguei a causa dessa deliberação. O André não entendeu porque ele não tirou tudo. Ele tirou um pouco só e deixou o resto lá. E ele, por que não tirar tudo? O amigo tomou significativa expressão fisionômica e esclareceu. Tenho instruções relativas ao caso. Julieta não deve receber hoje o nosso concurso integral. Ela tem que ficar ali se sentindo mal, ela tem que continuar ali adoentada. Precisa manter-se enferma do corpo, de modo a ausentar-se das noitadas que costuma praticar, para se afastar daquele ambiente no qual ela está. Em breves horas será conduzida junto de Paulino, em espírito, ao quarto de Cândida, onde a irmã Cipriana pretende dirigir-se a ele, valendo-se das breves horas de desprendimento parcial do sono. Compreendi tudo e, mais uma vez, admirei a ordem imanente na esfera do espírito. Em seguida, conduziu-me Calderaro ao serviço de assistência a um irmão sofredor, cujo caso examinaremos no próximo capítulo, a fim de não perdermos o fio do processo de auxílio a Julieta. Por volta das 2 horas, em plena madrugada, regressou comigo o instrutor ao modesto aposento de Cândida. Esta fora do mirrado invólucro material, então fora daquele corpo, né, que estava depauperado, né, que estava magro ali, né, mirrado, repousava nos braços de Cipriana, que lhe afagava a fronte com ternura de mãe.
Então eles chegam ali naquele quarto e encontram a Cândida nos braços, o corpo espiritual dela, né? No colo, nos braços de Cândida, de Cipriana, como se fosse mãe e filha. A doente, gozando extrema lucidez, fora do campo fisiológico, respondeu-nos às saudações, tranquila e feliz. Outros amigos conservavam-se ao lado dela, reconfortando-a para o transe definitivo, reconfortando-a para o desencarne que aconteceria ali, né, no dia que iria se seguir. Permutávamos impressões prazerosamente, quando dois irmãos do nosso plano, do plano espiritual, penetraram o quarto, conduzindo Julieta e um cavalheiro que identifiquei por intuição. Confirmou Calderaro esclarecendo: é Paulino, que vem ouvir-nos. Diante de Cipriana, que sustentava a enferma nos braços carinhosos, ajoelharam-se ambos instintivamente, chorando comovidos. É a presença, né, da Cipriana. Vamos lembrar os dois irmãos do capítulo passado, fez com que eles se ajoelhassem. Então, aqui também o Paulino e a Julieta se ajoelharam a ver aquela luz, aquela imagem linda, amorosa, né, de Cipriano. Ajudados pela assistência magnética dos mensageiros que os traziam até nós, contemplavam-nos a todos sobre forte admiração, relevando, importando, porém, notar que a luz de nossa benemérita instrutora lhes reclamava atenção maior. Então, aquela luz que irradiava de Cipriano é o que chamava a atenção, fez com que eles ficassem, né, abismados ali com a luz dela, com a irradiação de energia dela. Sentiam-se humilhados e aflitos. Reconheciam ali a presença de alguma coisa de poder celestial. Então, como aqueles dois irmãos nossos lá do capítulo passado, né, que viviam se batendo, eles ali também devem estar se sentindo na presença da nossa mãe espiritual, né, a nossa querida Maria de Nazaré. Deviam estar achando que estavam lá, perante a mãe espiritual de todos nós. Mantinham-se confundidos e em lágrimas quando Cipriana se dirigiu ao moço de maneira particular. Paulino, falo-te em nome da divina justiça. Que o Senhor te abençoe, a fim de que me ouças com os ouvidos da razão. Escuta. Não supões Julieta digna do teu braço vigoroso e trabalhador para a jornada terrestre? Que fazes da mocidade? Uma simples aventura dos sentidos? Não interpretas a experiência humana como estrada preparatória da eternidade? Que juízo fazes da vida e dos seus sublimes dons? Não partilhes o ingrato labor, né, o ingrato esforço dos nossos irmãos menos esclarecidos que pretendem converter a mulher numa cobaia infeliz para o jogo dos sentidos. Você não se alia aos nossos irmãozinhos menos esclarecidos. Dignifica a tua existência de homem, honrando o sacerdócio feminino. Renascestes na terra, guardado por seu devotamento, crescestes sobre os cuidados maternos e encontrarás ainda na mulher o vaso dileto, né, o vaso estimado para os teus sonhos de paternidade criadora. Por que persistir no vaidoso domínio de uma criança pobre por mero impulso de egoísmo e de ostentação? Não te confrange, não te angustia contemplar a prolongada aflição de Cândida, atormentada por atroz pesadelo ante a incerteza dolorosa do porvir da filha, do dia de amanhã da filha? Desperta os teus compromissos de natureza superior. Desperta o que há de bom em ti. Né? Desperta o homem de bem que está ali dentro
né, de ti. É isso que ela coloca para ele, os seus melhores. Ela está fazendo com que aflua, que ele aflore os melhores sentimentos que existem nele. Não vieste ao mundo simplesmente para gozar. A existência terrestre, meu amigo, é abençoado colégio de iluminação renovadora. Que motivos te impelem a um condenável procedimento? És bom e útil, inteligente e nobre. Por que te furtas a responsabilidade santificante? Nesse momento, Paulino, que chorava sob insopitável, sob incontrolável comoção, não falou, mas emitiu pensamentos que se fizeram claros para nós. Aqui abre aspas, né, o pensamento de Paulino. Não hesitaria quanto ao casamento, fecha aspas, ponderava raciocinando. Abre aspas de novo, o pensamento de Paulino. Todavia, encontrara Julieta fora do santuário doméstico. Conhecera num círculo de pessoas menos responsáveis, em clima de sugestões que não convidavam à elevação espiritual. Não seria prudente defender-se? Não lhe constituía obrigação organizar o matrimônio em bases mais sólidas? Aproximara-se da jovem num clube noturno, encontrara-a sem lá, fecha aspas. Então ele estava colocando um pensamento masculino, né, extremamente machista, de que ele não tinha que se preocupar porque ela que estava ali, não foi ele que levou ela para lá, né, ele tinha só que aproveitar. E que ele tinha que procurar alguém, né, dentro de uma família, dentro de um lugar, tudo certinho para poder casar. Isso é uma mentalidade patriarcal, machista, que infelizmente existem até hoje no século XXI. Uma coisa sem propósito. As pessoas são o que são. E é pelos seus sentimentos e pelos pensamentos e que pelas suas obras, né, que elas têm que ser reconhecidas. A irmã Cipriana alcançou-lhe as ponderações porque tornou firme após ligeira pausa. Perante o teu critério de homem de bem, as aflições de Julieta a tornam credora de maior amparo. A pobrezinha não procurou uma casa de entretenimentos menos dignos, alimentando segundo as intenções. Ela não estava ali em busca de prazer, em busca de farra. Não lhe conheces, porventura, as preocupações absorventes de filha dedicada? Não sabes que seus pés ali buscavam trabalho e arrimo, proteção e recurso? Enquanto diligenciavas mera distração para a mente ociosa, Julieta vivia humilhações, tentando ganhar o remédio necessário à mãezinha enferma. Como absolver a ti mesmo e condená-la? Dizer, ele pode ir ali buscar prazer, buscar diversão. Agora, ela não pode estar ali buscando um dinheiro para salvar a mãe. Que justiça é essa? Que balança é essa que ele está usando? Com que direito chateastes, zombastes a respeitabilidade de uma jovem que visava a tão sagrados objetivos? Haverá vileza no sol quando seus raios incidem no pântano? Será culpado o lírio que adereça, que enfeita um cadáver? Paulino sacode a consciência adormentada pelas facilidades humanas, né? Adormecida, né? pelas facilidades humanas. Ainda não sofrestes quanto devias para santificar e amar a vida. Não desprezes o ensejo que te oferece. Coopera no resgate de jovem mulher que te não surgiu no caminho por mero acaso. Não existe acaso, não existe coincidência. As pessoas não se cruzam por coincidência, nunca. O amor e a confiança não constituem obras de improviso. Nascem sob a bênção divina, crescem com a luta e consolidam-se nos séculos. A simpatia
no mais das vezes, é a realização de milênios. A simpatia entre duas pessoas, o conhecer-se, dar-se super bem, aquilo é a prova que já se conhecem há muito tempo. Já estão cruzando os seus caminhos há várias encarnações. Não te aproximarias de Julieta com tamanho apego se ela já não figurasse em teu pretérito espiritual. Se no teu passado vocês já não estivessem juntos, vocês já não tivessem se cruzado, vivenciado outras vidas, vocês não teriam essa aproximação tão forte como vocês tiveram. É isso que a Cipriana está colocando. Dedica-te a ela, salva da loucura e da inutilidade. Nós estamos vendo ali que ela está caminhando para a loucura na situação em que ela está. Oferece-lhe o braço de esposo, honrando a vida, antes que a morte te despedace o vaso físico nas mãos invencíveis. É mais nobre dar que receber, mais belo amar que ser amado, mais divino sacrificar-se que extorquir alheios sacrifícios. Não te cause moça, quer dizer, não se abale com a crítica do mundo, não se importe com o que o mundo vai dizer, com as fofocas, com a maledicência que vai vir por você se casar com uma moça que todo mundo vai dizer que é de má vida. É isso que ela está colocando ali para ele. A sociedade humana é venerável em seus fundamentos, mas injusta quando extermina os germes de regeneração. Os germes de regeneração espiritual para a vida superior, a pretexto de preservar-se. Olha o que ela está colocando para ele. Olha o que ela está fazendo surgir ali nos seus sentimentos. Não se preocupe com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão dizer. Se preocupa com o teu coração, com os teus sentimentos. Venha a nós, Paulino. O Senhor abençoar-te-á o gesto digno. Amanhã, Cândida, viverá as horas derradeiras da atual existência, as últimas horas, da atual vida. Dá-lhe a paz, restitui-lhe o bem-estar, pelo muito que se mortificou, que se sacrificou para conservar a filha em posição respeitável. Não permitas que o amor se perverta em tua alma. Santifica-o com a responsabilidade, fortifica-o com os teus dotes naturais, e a providência estará ao teu lado por todo o sempre. Calou-se a instrutora, mas de seu coração partiam raios de safirina luz, raios de luz azulada, envolvendo o rapaz integralmente. Ela o envolveu numa luz azul clara, a sua energia envolveu aquele rapaz. Ela não jamais, em tempo algum, ela estaria tentando modificar o livre-arbítrio dele. Não, ela está com ele ali adormecido, em duplo etéreo, saído do corpo, recebendo ali aquelas energias, aqueles conselhos, aquela colocação que ela está fazendo, mas a decisão é dele. A hora que ele voltar para o corpo, as análises que ele fizer, a decisão que ele tomar é o livre-arbítrio dele. Ela está ali pura e simplesmente tentando ajudá-lo, talvez a ressarcir coisas do passado, a cumprir o roteiro que ele deve ter feito no plano espiritual e que talvez ali pela zombaria, pelo que os outros vão dizer, o que os outros vão pensar, ele talvez fugisse do roteiro que ele havia se comprometido. Ela está ali só dando um alerta. Como ela está fazendo com ele, acontece com todos nós quando nós estamos em desdobramento durante o sono físico. São nos dados alertas, são nos dados sacudidas. E embora a gente não lembre de manhã de tudo, mas a hora que a gente acorda, a gente sabe que levou uma bronca. Ou a gente sabe que ele teve um abraço gostoso, um carinho. A gente acorda com aquela paz, com aquela alegria. Puxa vida,
não lembro o que aconteceu, mas foi uma coisa muito boa. A gente sabe que recebeu um abraço de alguém que nos ama muito e que a gente ama muito também. Continuando. Calou-se a instrutora, mas de seu coração partiram raios, né, de luz azulada, envolvendo o rapaz integralmente. O cavalheiro ergueu os olhos lacrimosos, contemplando-a reconhecido, e declarou: recebo a vossa palavra como se fora a de minha mãe celestial. Como eu disse, ele estava achando ali realmente que era Maria, mãe de Jesus. Mas não tem importância o que ele estava achando. Estava sentindo aquela energia, ele estava ali sentindo aquele amor que Cipriana emana dela, né? Fazei de mim o que vos aprouver, o que vos agradar. Estou pronto. Cipriana depositou Cândida no invólucro físico. Ela estava ali com a alma, né, o perispírito da Cândida no colo, né? Ela depositou o invólucro físico, porque o perispírito é físico, é uma matéria menos densa, mas é uma matéria que ela estava segurando ali, o perispírito. Ela depositou o perispírito no invólucro físico, no corpo carnal, afetuosamente, e dirigiu-se ao jovem para acrescentando: que o Pai nos abençoe a todos. Julieta e Paulino foram conduzidos ao aposento do qual tinham vindo, e nós, de nossa parte, dilatamos, ampliamos a permanência no quarto da enferma em auxílio ao processo desencarnatório. Às 8 horas da manhã, Cipriana suprimiu-lhe a maior parte das forças. Chamado pela enfermeira vigilante, o médico prognosticou a morte próxima. Reclamada a presença da filha, compareceu a jovem depois do meio-dia, seguindo-se-lhe Paulino, visivelmente comovido. Que belo que é verificar a influência indireta do plano superior sobre os companheiros terrestres. A influência indireta, ela aconselhou, emanou aquelas energias, fez com que os dois sentissem ali, né, que eles tinham a possibilidade de escolher o caminho correto, de escolher o caminho que eles tinham colocado no roteiro deles na vida espiritual, ou poderiam se afastar dele. É o livre-arbítrio. Mas ela, com as energias e o amor dela, quis influenciá-los pelo melhor caminho. Como haviam procedido nas horas de sono carnal, assim, ao observarem a venerável senhora em plena agonia, ajoelharam-se ambos, lacrimosos, quase na mesma posição de horas antes. Cândida fixou o rapaz em atitude suplicante e falou-lhe com dificuldade, embora Cipriana não lhe deixasse fugir as energias. Cipriana estava sustentando as energias dela ali, mantendo a destra, né, a mão direita luminosa sobre a sua cabeça. A agonizante comentou comovedoramente a angústia que lhe torturava o espírito. Receava deixar a filha inexperiente no mundo, à mercê das tentações. Apelava para o cavalheirismo de Paulina, que não a deixou terminar. De olhos rasos d'água, colocou o indicador nos lábios da respeitável moribunda, confortando-a. Dona Cândida, disse atencioso, não fale mais nisso. Amanheci hoje com um propósito irremovível. Julieta e eu nos casaremos dentro de poucos dias. Amanhã mesmo iniciaremos o processo de legalização do nosso compromisso, antes que qualquer circunstância interfira por impedir nossos desejos. Fique, pois, descansado. A partir de agora sou também seu filho. A agonizante, chorando copiosamente, fez um sinal. Julieta aproximou-se, enquanto Paulino colava o rosto aos seus cabelos prematuramente escanecidos, né? Brancos prematuramente. Foi então que Cândida, amparada por Cipriana, lhes uniu as mãos, num gesto simbólico, osculando-as enternecidamente.
Foi seu derradeiro movimento no corpo exausto. Em breves minutos, as pálpebras físicas cerraram-se para sempre, enquanto os olhos espirituais se abririam entre nós para a contemplação dos trilhos refulgentes da eternidade. Então nós vemos ali que Cândida pôde desencarnar mais tranquila, sabendo que a filha se casaria ali com Paulino, continuaria a vida dela, teria um amparo ali de um ombro amigo, de um companheiro, alguém que dividiria a vida com ela. Então nós vemos o amor da Cipriana ampliando o amor, né? A gente só pode dar aquilo que tem, e ela tem muito amor. Então ela espalhou o amor com aqueles dois briguentos, espalhou o amor ali com esses dois que estavam enveredando por um caminho errado. Ela indo para a loucura e por uma morte tormentosa, e ele ali numa vida desregrada. Então ali os dois tendo a chance de mudar os caminhos, de se casarem, tomarem um outro rumo, tomarem uma outra atitude na vida e continuarem um aprendizado. Porque aqui o planeta Terra é uma escola, onde a gente vem para aprender, onde a gente vem para se modificar, onde a gente vem para curar, né, as mazelas, as manchas que nós causamos no nosso perispírito. E para podermos sair daqui, todos melhores do que viemos. É esse o intuito. É para isso que a gente encarna. Para a gente sair daqui melhor do que veio e assim sucessivamente até chegar a hora que a gente não precise mais vir a este planeta. Tão difícil que é um planeta de provas e expiações. A hora que a gente tiver condições, estiver melhorado, a gente vai poder voltar a este planeta quando ele for de regeneração. E continuarmos a nossa caminhada na ascensão, a nossa caminhada de volta à casa do Pai, que é, né, para cima, nos elevando, sublimando os defeitos, né, dilapidando, limpando os defeitos que existem em nós, aprimorando, elevando a nossa alma, os nossos sentimentos, para que um dia a gente também possa, falo por mim, não sei de vocês, mas para que um dia a gente possa ter em nós esse amor que irradia como de Cipriana. Precisa amar muito e amar incondicionalmente para poder se irradiar esse imenso amor como Cipriana irradia. Vamos continuar estudando e aprendendo no próximo capítulo.